Continuando o nosso estudo sobre matemática elementar, vamos iniciar hoje falando sobre fração geratriz. A fração geratriz é toda aquela que dá origem a uma dízima periódica. Por exemplo, eu tenho o número 0,8 com período. Como assim? Vamos lembrar? 0,8, e esse tracinho aqui em cima, ele indica que esse 8 é infinito, ele se repete infinitamente. Dízima periódica, ok? Toda dízima periódica é um número que pode ser transformado em uma fração. E essa fração é chamada de fração geratriz. Como é que eu faço para encontrar a fração geratriz desse número? Muito bem. Eu vou explicar para vocês como se faz com repetição com um período. No caso aqui, um número se repete, um período. E você tem apenas o número 8 se repetindo. Então, você vai chamar de x a fração geratriz que vai dar origem a essa dízima. Então, x é a fração que dá origem a 0,888 infinito. Ok? Muito bem. Como eu acabei de falar, o 8 é o único número que se repete. Então, se só tem um número se repetindo, um período, você multiplica os dois lados por 10. Se fossem dois números se repetindo, por exemplo, eu tivesse aqui, 0,23 com período, são dois números. Então, eu diria assim, x é igual a 0,23, 23, 23, infinito, certo? Aí, você multiplica esse lado por 100 e esse lado por 100, vezes 100, vezes 100. Por que por 100, professora? Porque tem dois números se repetindo. Olha só. Quando eu tenho aqui 23, é que eu posso colocar infinitas vezes. Eu vou repetir sempre 3 vezes, 23, 23, 23, ok? Então, olha só. Se estiver repetindo apenas um número, eu multiplico os dois membros por 10. Se estiver repetindo dois números, eu vou multiplicar os dois membros por 100. Se estiver repetindo três números, se o período for três números repetindo, eu multiplico por 1000 e assim sucessivamente. Mas o mais comum é dessa forma, beleza? Então, vamos voltar aqui. Estou procurando a fração geratriz que dá origem à dízima periódica 0,8888. Como é apenas um número, multiplico por 10 os dois lados, que eu chamei de x, essa fração. E aí, eu faço essa continha, 10 vezes x, 10x. Quando eu multiplico um decimal por 10, eu desloco a minha vírgula uma casa à frente. A vírgula vai pular uma casa à frente, porque eu estou multiplicando por 10. Então, vai ficar 8,888, tanto de 8 que você quiser colocar aqui, que ele é infinito, beleza? Após você multiplicar, você vai subtrair dessa equação que está aqui em cima. Menos x igual a 0,888. Só quero que vocês lembrem do seguinte. Essa vírgula tem que ficar embaixo da outra, ó. Respeita a casa decimal. Na hora de subtrair, na hora de somar. 8 menos 8, 8 menos 8, 8 menos 8, aqui vai dar tudo zero. Zero. Aí, o que vai ficar? 8 menos 0, 8. 10x menos 1x, 9x. Aí, terminando de resolver, o que a gente vai ter? Que x é igual a 8 sobre 9, 8 nonos. Se você dividir 8 por 9, vai dar igual a 0,88888, ok? Aí, eu vou terminar essa daqui para poder vocês verem. Eu tenho a dízima periódica 0,23, 23, 23, 23, 23, certo? Eu posso até colocar aqui um 1 para poder modificar, mas vamos deixar assim mesmo. Como são dois números que está multiplicando, que está se repetindo, eu vou multiplicar os dois membros por 100. Aí, o que eu vou ter, 100 vezes x, 100x. Multiplicando um número decimal por 100, aqui desloquei uma casa à vírgula. Aqui tem 2 zeros, então vai sair daqui, deslocar duas casas para frente. Lembrem sempre disso, na multiplicação por 10, 100 mil, a vírgula vai para frente. Se eu estivesse dividindo, a vírgula andaria para trás. Então, olha só, duas casas à frente, eu vou ter 23, aí pode repetir o restante. O processo é o mesmo. Pega a outra equação que está aqui e subtrai. X abaixo de x, vírgula abaixo de vírgula, e vou completando.
Beleza? Cuidado, nem sempre isso aqui acontece, certo? Por isso que sempre eu monto a continha, ó. 3 tira 3, 2 tira 2, 3 tira 3, 2 tira 2, deu 0. Aí eu vou ter 23 menos 0, 23. 100x menos 1x, 99x. Isola x igual a 23 sobre 99. Se você puder simplificar, o correto é você ir até o fim na fração irredutível. Nesse caso aqui, você não pode. Como a gente viu na aula anterior, 23 é um número primo, só tem dois divisores, apenas um e ele mesmo. 99 eu posso dividir por 3, por 9, por 11, mas 23 não pode. Então, termina a conta por aí, certo? Se vocês precisarem de mais alguma observação, depois é só chamar e aí a gente revisa novamente. Dando continuidade ao estudo de frações e também vendo um pouco sobre potenciação, eu agora vou falar para vocês a respeito da potência de base 10. Esse conteúdo é muito importante para estudar física, para estudar matemática, então só para rever um pouquinho. Potência de base 10. Também é conhecido como notação científica. Pronto. Eu tenho, por exemplo, 10 à quarta. O que significa? 10 à quarta. Significa que o 10 vai multiplicar ele mesmo 4 vezes. Então, não precisa você fazer essa conta. Se a potência é de 10, o total de zeros que eu vou acrescentar aqui na frente é o total do número que está aqui. 1, 2, 3, 4. De 3 em 3, ó, lembre disso. 10 mil. 10 à quarta é igual a 10 mil. Da mesma forma aqui, 10 a menos 2, ó. Quando o número aqui é positivo, eu considero esse número grande. Quando o número aqui tem expoente negativo, eu considero um número pequeno. Transformando esse número aqui em decimal, o que a gente vai ter? Você vai escrever o 1. Ao invés de você seguir com os zeros, você vem voltando. Olhe para cá. 2. Se é 2 o expoente, você volta uma casa, 2 casas. Você vai completando com 0. E aí você vai precisar de uma vírgula. Quem é 10 a menos 2? É 0,01. 10 a menos 2 é 1 centésimo. Vamos fazer mais um? Por exemplo, 10 a menos 5. Eu coloco 1, é negativo. 1 vem primeiro, certo? Aí eu vou precisar de 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Conta com 1. Coloca a vírgula e aí você acrescenta o 0. Vamos fazer com um número grande. 10 à sexta. Como é que eu resolvo 10 à sexta? Eu uso o 1, agora que é um número grande, é positivo o expoente, o 1 vem primeiro. E aí eu vou acrescentar 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado, porque quando o número é grande, você acrescenta o total de zero do expoente. Quando o número é pequeno, você vai contar com o 1. O 1 ele é contado de acordo com esse expoente aqui, certo? Agora, como é que a gente trabalha isso aqui em expressões? Por exemplo, eu vou ter aqui, ó, 5,2 vezes 10 a menos 6, dividido por 2,6 vezes 10 à quarta. Por exemplo, então a menos 4, vou colocar aqui menos 4. Deixa a quarta mesmo. Só um exemplo aqui para vocês. Geralmente vai aparecer assim. Como é que vocês vão fazer, né? Muito bem. Ó, expressões como essa, que são muito comuns, é uma divisão de fração com decimal e notação científica. O que eu faço, professora? Eu vou pegar 5,2 e dividir por 2,6. Fazer aqui a continha para vocês lembrarem. Ó, 5,2 dividido por 2,6. Primeira coisa que a gente tem que fazer para revisar a divisão de decimal. Daqui a pouco eu vou ficar revisando com vocês. Você vai olhar aqui, o total de casas decimais que esse número tem. 1. E aqui, 1.
Se tiver igual o total de casas decimais de um lado e do outro no dividendo de divisor, você simplesmente retira a vírgula. Então, 5 inteiros e 2 décimos dividido por 2 inteiros e 6 décimos é a mesma coisa que 52 dividido por 26. E aí eu vou dividir 52 por 26, que vai dar um 2. 2 vezes 6, 12, sobe 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, ó. Deu exato. Então, aqui, 5,2 dividido por 2,6 vai dar um 2. Cuidado com essas contas que vocês vão precisar muito nas próximas aulas. Aí, olha, divisão, ó, de bases iguais. Ó, nossa aula anterior, para dividir fração, ó. Toda fração é divisão, certo? Quando a potência tem bases iguais, repete a base 10 e faz o quê com os expoentes? Quem lembrou que subtrai os expoentes está certíssimo. Então, vai ser menos 6, subtrai 4. Vai ser menos 6, menos 4. Esse menos aqui é o menos da fórmula. Vamos de novo? Você vai dividir os números, ó, decimais, e aqui eu vou ter divisão de potência de bases iguais. Repete a base 10. Na divisão, subtrai os expoentes. Se estivesse multiplicando, somava os expoentes. Menos 6 já está aqui, o menos da fórmula e o 4. Então, minha resposta vai ser 2 vezes 10, menos 6 menos 4, menos 10. Geralmente, ó, em ciências, a gente usa dessa forma. A gente não vai precisar escrever o 10 com 10 casas decimais aqui ó, atrás do 2, não, tá bom? Então, cuidado quando vocês forem fazer suas continhas para observar certos detalhes. Vamos ver mais uma aqui. Ó, faz de conta que eu tenho 4,21 vezes 10 a menos 5 vezes 3 vezes 10 a sexta, por exemplo, né? O que nós vamos fazer? Vocês vão multiplicar este número com este número e as duas potências de base 10. Então, vai ser 4,21 vezes 3. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Na multiplicação de decimais, faz o quê? Faço a conta normal e conto o total de casas decimais que eu tenho. 1, 2. Aí, eu venho aqui, ó, 1, 2. E coloco a vírgula. Então, eu fiz 4 inteiros, 21 centésimos vezes 3, 12 inteiros e 63 centésimos. Aí, eu vou multiplicar 10 a menos 5 vezes 10 a sexta. Vou até colocar aqui separadinho para vocês irem anotando. Deixa eu ver aqui um lugar que dá para ver aqui. 10 a menos 5 vezes 10 a sexta. Ó, potência de bases iguais na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Soma. Então, vai ser menos 5 mais 6 da fórmula, certo? Aí, eu vou repetir o 10. E aí, vocês vão me dizer o seguinte, sinais diferentes na adição e na subtração, subtrai e dá o sinal do maior. Ô, professora, mas a senhora não acabou de dizer que soma? Sim, mas na aula anterior a gente viu que na soma de números inteiros, quando os sinais forem diferentes, eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Então, minha resposta foi o quê? 10 elevado a 1, que não precisa eu colocar. Nesse caso aqui, sua resposta pode ser assim. Ou, no seu gabarito, pode não estar assim. Pode estar 1, 2, 6, 3. Eu estou multiplicando o número por 10. O que eu falei nesse instante? Quando eu multiplicar um número por 10, a minha vírgula pode se deslocar uma casa à frente. Isso aqui pode ser a resposta. Qual é a diferença entre matemática? Resolver uma conta dessa na matemática ou na física? Ou na química? Porque lá vai ter que ter a unidade de medida. E aqui a gente simplesmente faz os cálculos. Mas é necessário que vocês lembrem disso aqui. Tá bom? Muito bem. Aí, a gente vai fazer agora alguns exercícios de treino diante do que eu falei, para poder ver se a gente vai memorizando um pouco mais. Não se esqueça que eu estou pedindo para vocês que façam as continhas.
Não deixem de fazer, por favor. É importantíssimo que vocês treinem. Sem treinar, muito difícil da gente aprender. Praticamente impossível, tá bom? Vamos lá. Eu vou ter aqui algumas expressões só para vocês reverem. Exemplos. Vamos lá. Por exemplo, 5, 7, 6, 28, 94, 1, 9, 3, 8, 3, 7, 5. Dá para ver que dá. Vamos lá. 30,2, 24, 7, 5. Vamos fazer esses daqui a pouco eu coloco mais. Olha, gente, é sério que nós estamos fazendo uma revisão breve. Caso vocês tenham dificuldade, vocês devem me procurar para que a gente possa reforçar essas dificuldades de vocês, porque fica muito difícil em um vídeo eu tentar correr muito e fazer tudo ao mesmo tempo. Aqui nós vamos ter adição de decimais. Como eu falei nesse instante, para fazer adição e subtração de decimal, eu tenho que respeitar a posição da vírgula. Então, aqui o segredo é só fazer a continha. Quando vocês montarem a conta, coloca a vírgula abaixo da vírgula. Por exemplo, ó, 5, 7, 6,28. Coloca a vírgula aqui, 7, o 4 e o 9. Respeitem essas posições. As casas que faltarem, você vai completando com 0 e vai fazer a operação. Espero que tenha ficado bem claro isso aqui para vocês, certo? Cuidado na hora de armar essas contas. Por exemplo, olha essa daqui. A subtração e a adição é do mesmo jeito. 19,38 menos, ó, vírgula abaixo de vírgula. O 3 vai ficar aqui nos inteiros, ó, unidade, décimos, centésimos. E aí, você faz a conta. Se faltar as casinhas, você completa com 0. É importante lembrar. Então, vamos lá, fazendo aqui. Na soma. Aqui eu estou fazendo só com números racionais, contas básicas, sem jogo de sinal. Mas se precisar, você faz jogo de sinal, como a gente estudou na aula anterior. 8 mais 0, 2 mais 7, 6 mais 4, sobre 1 que deu 10. 1 mais 7, 8 mais 9, 17. Sobe 1. 1 mais 5, 6. Tá aí a conta, vírgula abaixo de vírgula. Vamos fazer a subtração. Olha a subtração. 5 para 8, 3. Porque 8 é maior que 5, eu posso fazer isso de boa. Agora aqui, ó. 7. Eu não posso tirar 7 de 3. O que eu faço? Eu chamo 3 de 13, né? E acrescento 1 aqui no 3. Tem várias pessoas que têm metodologias diferentes de fazer a subtração. Sempre eu faço isso, ó. 7 para 13, 6. Aí o 1 do 13 que eu pedi aqui na reserva, eu vou somar com esse 3. 1 mais 3, 4. 4 para 9, 5. E baixo 1 e vou repetir a vírgula. Cuidado para fazer a subtração, que eu acho que é uma das maiores dificuldades que os alunos têm. Quando a subtração é de reserva. Se o seu minuendo for menor que o subtraindo, você deve pedir reserva na casa posterior. Nesse caso aqui, quando eu pedi a reserva do 13, que somei 1 com 3, que fui tirar o 4 do 9, o 9 é maior, então não precisou de reserva. Se precisasse, eu viria de novo, ok? Tudo bem. E aqui nós vamos ter multiplicação de decimal, que nesse instante a gente acabou de fazer uma conta, trouxe só mais uma aqui para vocês treinarem. Ó, 30,2 vezes 24,75. Vou colocar esse número aqui que tem mais algarismo na parte de cima para facilitar minha conta. 24,75. Eu posso fazer isso na multiplicação, tá bom? E cuidado aqui, ó, não precisa, não deve colocar vírgula abaixo de vírgula. Você deve respeitar a posição do jeito que tá aí, ó. Faz uma conta normal. E depois é que você vai fazer o estudo da vírgula. É diferente. A adição é igual à subtração. A multiplicação é diferente. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, sobe 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 2, 4. Vocês estão vendo esse zero aqui? Você não precisa fazer a conta 0 vezes 5, 0 vezes 7, 0 vezes... Não.
Simplesmente você pode baixar esse 0,1 igual com ele na posição onde ele está. E aí você pode continuar a conta com o próximo 3, também na posição que ele está. 3 vezes 5, 15, embaixo do 3, porque é o 3 que está multiplicando. 3 vezes 7, 21, mais 1, 22. 3 vezes 4, 12, mais 2 que eu subi, ó, 14. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E aí eu vou somar. 0, 5, 14, 5 mais 2, 7, 4 e 7. Observe que até agora eu não vi a vírgula, não fiz nada com ela ainda. Você faz uma conta normal, quando você terminar o seu resultado, o seu produto, aí você vai contar as casas decimais que você tem nos fatores. Primeiro fator, minuendo, multiplicando, 1, 2. Segundo fator, multiplicador, 3. 1, 2, 3. Aí você vem de lá para cá, ó. 1, 2, 3. Sua vírgula vai ficar aqui. Ok? Como é que eu leio esse número, professora? 747 inteiros, 45 centésimos. Uma casa decimal, décimos, 2 casas centésimos, 3 casas milésimos. Ok? Muito bem. Da mesma forma, caso tenham dificuldade, pode procurar para a gente fazer mais uma revisão. Agora, nós vamos fazer um exemplo de como dividir decimais. Tendo em vista que é uma das maiores dificuldades na hora das aulas. Olha, gente, tem muitos alunos que se acomodam com a calculadora, utilizam a calculadora, beleza. Tem pessoa que aceita e tem. Mas na hora que você for prestar um concurso público, na hora que você for fazer o Enem, sua calculadora, infelizmente, você não vai encontrar. Então, aproveita esse momento para treinar, viu, galera? Aproveitem. A gente estuda para a vida. Não é para a prova, estuda para a vida. Ó, 7,502 dividido por menos 25. Vamos fazer essa conta aqui. É uma conta diferente, né? Que agora aqui tem jogo de sinal. Bom, na divisão, esqueça o jogo de sinal agora. Vou fazer a conta, depois a gente pensa nos sinais. 7,502 dividido por 25. Nesse instante, eu fiz uma conta decimal com vocês de divisão. Agora, nós vamos fazer uma de forma diferente. Pronto. Você tem dois números no divisor, né? Aí você vai pegar o primeiro valor, 7. Se esse valor for menor que esse, você vai pegar o outro valor, aí você vai ter 75. 75 divide 25? Sim, é 3. 3 vezes 25 é 75. Não me sobra nada. Aí eu vou ter o zero para utilizar, eu baixo ele aqui. Só que esse zero é menor que o 25. Eu só posso descer o 2 se eu der um zero no quociente, aí eu desço 2. Ok? De novo, ó. 75 para 25, 3, sobra 0. Eu tenho um zero para descer, desci o zero. Ele é menor que o 25, para descer o 2, eu tenho que colocar um zero no quociente, aí eu vou ver, quanto é que eu tenho? 2. 2 ainda é menor que 25. Se tivesse outro número para baixar, eu colocaria um zero no quociente e desceria o próximo. Como não tem número para baixar, que já terminou todos, eu vou utilizar uma vírgula no meu quociente e aí eu posso descer um zero. Aí eu vou ter quanto? 20. Para dividir, 25. 20 ainda é menor que 25. E eu não tenho número para baixar. E eu já utilizei a vírgula. Para eu colocar outro zero aqui, eu vou precisar colocar um zero no quociente, aí eu desço o zero. Agora sim, eu vou ter 200 dividido para 25. 200 dividido para 25, 8. 8 vezes 25, 200. E me sobrou zero. Essa conta aqui, ó, 7.502 dividido para 25 vai dar 30,08. Vamos fazer de conta que seja dinheiro. Eu tenho R$ 7.502 dividido para 25 pessoas que estão me devendo, né? Então, devendo porque é negativo. Então, cada um vai me pagar R$ 30,08.
Como eles estão me devendo, ó, sinais diferentes na divisão, ó, negativo. Menos 30, 0,8. Ok, galerinha? Espero que tenha ajudado aí também, hein? Vai anotando para que as coisas comecem a ficar melhor para nós. Muito bem. Ontem nós falamos muito de fração e de potência. As próximas revisões são sobre esse conteúdo. Vamos lá. Anotem, né? Para poder vocês tirarem as dúvidas de vocês depois. Nunca se estuda matemática só vendo, não. Outro exemplo, agora exemplo com fração. 5 quartos, 4 terços, 12 quintos. Começa assim. Muito bem. Nós vamos ter expressões com fração. Observe. Eu vou ter subtração e multiplicação. Quem tem mais força? Acertou quem disse multiplicação. Então, você vai repetir esse primeiro. E você vai fazer essa conta, certo? Aqui está multiplicando. Se está multiplicando, ele aceita o processo de cancelamento. Tem muita gente que tem medo de cancelar e vai fazendo a conta grande, grande, grande. A gente tem que treinar para ocupar, para diminuir nosso tempo. Ó, 12 e 3. 12 divide 3. Se eu dividir 12 para 3, é 4. Eu estou dividindo 12 por 3. E só posso fazer isso porque tem uma multiplicação aqui. Aí eu vou multiplicar numerador com numerador. 4 vezes 4, 16. E aqui sobrou 1. 1 vezes 5, 5. E o sinal, professora? Sinais diferentes na multiplicação, negativo. Ok? Agora aqui eu vou ter o quê? Uma adição de frações com denominadores diferentes. O que eu preciso calcular? O MMC de 4 e de 5. Ó, o MMC de 4 e de 5, a gente viu ontem como fazer, né, na aula anterior. Então, como é que a gente faz o MMC de 4 e de 5? 5 é um número primo e ele não é divisor de 4. Então, basta você multiplicar 4 vezes 5, 20. Ou, se você tiver dificuldade, faz a decomposição, como eu ensinei na aula anterior. 20 dividido para 4, 5 vezes 5, 25. Vai repetindo os sinais. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 16, 64. E aqui eu vou ter o quê? Ó? O denominador vai ser como um 20, repete ele. 25 menos 64, subtrai e dá o sinal do maior. 5 para 14, 9. 1 mais 2, 3 para 6, 3. Fazer essas continhas aqui para vocês, que tem gente que está com dificuldade. Ó, você pega o maior valor, mesmo sendo negativo aqui, ó, não tem nada não. Maior menos o menor. Então, vai ser 64 menos 25. Certo? Cuidado, gente. Tem tanta gente que tem dificuldade de subtrair. 5 para 14, 9. Vem 1 do 4, que eu tirei reserva para somar com 2. 1 mais 2. 3 para 6, 3. 39. A minha resposta deu 39 20avos. Aí eu vou ver se essa fração já está irredutível, se eu posso reduzir ela ainda. Nesse caso aqui eu não posso, porque 39 é um número que só divide 3, né? E 13. E 20 não é nem por 3 nem por 13. 20 é por 2, por 4, por 5, por 10, por 20. Então, minha conta se encerra aqui. Vamos aqui embaixo. Eu trouxe esse exemplo diferenciado porque muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora. Que tipo de número é esse? Né? Isso aqui não é 34, não. É 3 inteiros, 4 terços. Que não é 51, é 5 inteiros e 1 meio. É como se eu tivesse 3 bolos inteiros e tivesse pego 4 partes de 3. É como se eu tivesse 5 bolos inteiros e tivesse tirado uma parte de 2. Cuidado, cuidado com isso. Esse tipo de número aqui é chamado de número misto. É quando eu tenho uma fração e um inteiro junto. Todo número misto pode ser transformado em frações impróprias. Quando foi que eu aprendi isso, Cícera? Lá no meu 5º ano, no meu 6º ano. Como é que eu transformo isso aqui na fração imprópria? Eu gosto de fazer dessa forma. Ó, 3 vezes 3 mais 4.
Vai ter professor que vai fazer com você o seguinte, vai transformar isso aqui no decimal. Mas eu prefiro fazer assim. 3 vezes 3, 9. 9 mais 4, 13. E repete o 3. Da mesma forma. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. E repete o 2. Vai repetindo os sinais. E o 6. Por que eu faço dessa forma? Porque aqui eu vou trabalhar só fração. Eu sempre tento trabalhar mais fração do que decimal. Eu gosto de evitar a fadiga, sabe? Aqui nós vamos ter o quê? Adição, fração com denominadores diferentes. De novo, calcular o MMC de 3, de 2 e de 1 quando tem a 1, tá? Vai dar 6. 6, olha o processo, gente. Esqueça disso não. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 13, 26. E vai repetindo. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 11, 33. E vai repetindo. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 6, 36. E aqui eu vou repetir o denominador e vou fazer as operações que estão aqui em cima. Pronto. Como é que eu gosto de fazer? Geralmente, eu gosto de juntar os sinais iguais e retirar os sinais diferentes. Eu somaria logo 26 mais 36 e tiro 33 da resposta. Mas fica a critério de vocês, porque a adição e a subtração, elas têm o mesmo poder de acordo com o que a gente estudou na aula anterior. Se você quiser fazer 26 menos 33, vai sobrar menos 7. Menos 7 mais 36, aí subtrai de novo e dá o sinal do maior, né? 7 para 16, 9, 29, o sinal é positivo. Vamos ver se vai dar 29 também. 26 mais 36, 26 mais 36, 6 mais 6, 12, 2, 3 mais 3, 6, menos 33. 3 para 12, 9, ó, peguei reserva. Observe que eu estou sempre fazendo questão de fazer as continhas para vocês lembrarem. 1 mais 3, 4 para 6, 2, ó, 29. Ok? A matemática não importa. Pelo caminho que você seguir, se for de acordo com as regrinhas indicadas, você chega na resposta correta. Aqui também não dá para simplificar. Minha fração já está irredutível, porque 29 é um número primo. Beleza? Vamos lá, né? Vamos seguir em frente. Muito bem. Vou trazer para vocês uma mais complexa um pouquinho. Se dá para ver daqui, né? Cuidado na hora de armar essas contas, tá? Pronto. É isso aqui. A expressão é essa daí. Parece assustador e vocês podem me perguntar quando é que a gente vai estudar isso aí. Isso aqui, como a gente está fazendo um treino de revisão para as nossas aulas futuras, geralmente vocês vão encontrar alguma coisa parecida com essa em prova externa, somente na prova da URCA, algumas universidades que têm questões assim, elaboradas de formas mais secas. E aí, por onde começar? Vamos olhar, que operações nós vamos ter? Adição, ó, fração e divisão, subtração, adição, multiplicação. Então, de preferência, nós vamos tentar resolver essa parte aqui de cima, essa parte aqui de baixo, para depois a gente fazer uma resolução melhor. Então, olha só, eu vou repetir o sinal, e vou tentar eliminar esse número aqui, ó, esse denominador aqui. Como eu tenho adição de fração de denominadores diferentes, eu vou calcular o MMC devagarinho, tá? O MMC de 1 e de 2 é 2. 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes 1, 1. E eu vou repetir essa parte aqui da frente. Só que essa parte aqui da frente que eu vou repetir, eu vou transformar logo 3 inteiros e 5 décimos em fração. Ou eu posso já fazer essa divisão aqui, ó, e deixar em decimal. Fica a critério de vocês. Como eu falei nesse instante, eu sempre prefiro deixar na forma de fração. Se você fosse dividir 35 por 5, daria 7. É 0,7 essa resposta, né? Ou 7 décimos.
É a mesma coisa que eu fazia assim, ó, 35 dividido para 10 sobre 5. Eu estou transformando o número decimal em uma fração. Eu escrevo o mesmo número que está aqui, o total de número que está depois da vírgula, eu conto. Se for 1, eu coloco o denominador 10. Se for dois números depois da vírgula, denominador 100. E assim vai, beleza? Aí agora nós vamos para a parte de baixo da mesma forma. Eu vou tentar eliminar isso aqui, ó. Vou calcular o MMC de 1 e de 2. Vai dar 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes 5, 5. E aí a gente vai para as contas. Esse 1 aqui está sozinho. Mais 2 mais 1, 3 sobre 2. Dividido, ó. 6 menos 5, 1 sobre 2. Vezes 35 sobre 10 sobre 5. Cuidado nisso aqui. Se você quiser fazer logo direto para dar 0,7, pode colocar, né? Ou 7 décimos. Mas eu vou repetindo. Eu vou colocar 35, do jeitinho que está aqui. Para eu fazer passo a passo. Desse jeito. Pronto. Aí, o que nós vamos ter aqui, gente? Isso aqui é uma divisão. Toda fração é divisão. Divisão de fração. Que foi que a gente aprendeu na aula anterior? Quem é que lembra? Eu vou repetir um, que não tem nada a ver. Divisão de fração. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. O 2 vai para cima e o 1 vai para baixo. Certo? Da mesma forma aqui, ó. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. O 1 vai para cima e o 5 vai para baixo. O inverso de 5, 1 sobre 5. Agora, aqui vocês podem utilizar o processo do cancelamento, podem usar do jeito que vocês querem. Porque aqui eu posso dizer assim, ó, 2 dividido para 2, 1. Aí eu vou ter 1 mais 3 vezes 1, 3 vezes... Olha como a matemática é. 35 dividido para 5, 7 décimos, igual eu fiz naquela hora. 7 décimos, ou 7 sobre 10, ou 0,7. Se eu quiser vir assim desde o começo, eu posso, professora? Pode, isso aqui não precisa fazer nada disso que eu fiz. Você pode pegar essa parte aqui de cima todinha e já dividiu. 35, 3 inteiros, 5 décimos dividido para 5, 0,7. Eu só estou fazendo aquilo ali para mostrar o processo. Olha só. Aqui você multiplica primeiro. Todo decimal pode ser transformado em fração, lembrem disso, certo? A não ser que ele seja um número infinito, não periódico, um número irracional, que a gente vai estudar mais na frente. Ó, adição e multiplicação. Quem vai primeiro? Multiplicação. Repete 1. 3 vezes 70 centavos. Toda vez que vem um decimal, lembre de dinheiro. 3 vezes 7, 21. Então, vai dar o quê? 21. Uma casa decimal. 2,1. Eu tenho R$1 mais 2,1. 3,1 é a resposta. 3 inteiros e 1 décimo. Ok? Muito bem. Vamos fazer mais uma. Eu sei que essas expressões são chatas, mas são essenciais. É muito importante você lembrar de como fazer as operações. Beleza? Principalmente quando a gente já chega lá nos conteúdos mais complexos, que precisa fazer as operações básicas e a gente se engancha. Aí é difícil, né? Ó, vou fazer aqui mais uma para vocês. Agora eu vou colocar com potência, tá? Deixa eu ver. Assim. Como resolver expressões desse tipo? Utilizando as propriedades de potência, utilizando o que a gente estudou anteriormente, né? Vamos ver. Primeiro,
a gente tem que seguir o que a gente aprendeu. As potências a gente resolve primeiro, certo? Então, aqui eu vou ter o quê? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Base negativa de expoente par, resultado positivo. Fica lá bonitinho. Bota logo o traço da fração, né, da divisão, vezes 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aqui eu vou ter, ó, que eliminar essa situação, potência de uma potência. Vou abrir meu colchete, aí eu vou abrir meu parêntese, vou colocar minha base e vou dizer, ó, 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6. Pronto. Aí aqui eu vou ter o quê, ó? 1 vezes 1, multiplicação de fração. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 8, 32. Dividido, ó. Esse traço aqui é a divisão. Aí aqui você não precisa mais dessa chave, né? Desse colchete, aliás. Você vai só resolver. 1 à sexta, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 à sexta. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32 vezes 2, 64. Base negativa, expoente, par. Resposta positiva. Divisão de fração. Na divisão de fração, eu devo repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 1 64avos é 64 sobre 1, que não precisa eu colocar. E aí, na hora de multiplicar, eu vou fazer 1 vezes 64, 64. 32 vezes 1, 32. Se eu dividir 64 por 32, dá 2, minha resposta. Pelo processo do cancelamento que eu preciso treinar. Ok? Muito bem, gente. É importantíssimo a gente lembrar desse tipo de coisa, porque